Então, vamos lá. Então, pessoal, boa noite a todos aí oficialmente, então, né? Sejam todos aí muito bem-vindos aí a mais uma aula de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações aqui da Uniswan. Toda segunda-feira a gente está aqui juntos. Essa unidade que eu mandei lá para vocês, unidade 3, ó, vou abrir ela aqui para a gente, vamos iniciar. É uma unidade muito bacana. Também, igualmente, eu acho que vocês devem ter gostado da unidade 1, da unidade 2, né? Eu acho esses assuntos importantes. E a unidade 3 também, a gente vai continuar falando de coisas bacanas aí. Ó, o que a gente vê aqui, ó? A gente vai ver uma parte mais conceitual hoje. O início aí da matéria fala mais sobre os conceitos aí de comportamento organizacional. Eu mandei até um vídeo lá para vocês, quem pôde assistir o vídeo lá, aquele vídeo ele é legal. Ele é legal que ele dá ele fala de um modo geral, assim, muita coisa que a gente vai ver aqui. Mas aí a gente começa a entrar nos assuntos depois que eu gosto muito, que é essa diversidade nas organizações, os tipos de personalidade das pessoas. Então, nós vamos ver os valores das pessoas, as atitudes, personalidades, emoções. Então, quem assistiu aulas comigo no período passado de uma turma de gestão de RH que eu tinha, deve lembrar do quanto eu falei com vocês lá, alguns assuntos aqui a gente viu lá, né? Quanto eu falei com vocês, o quanto é difícil a gente trabalhar hoje numa empresa por causa das diferenças das personalidades das pessoas, as diferenças de valores de cada um, as diferenças de gerações, nós vamos falar sobre isso também. Pessoas de gerações diferentes, elas nasceram em mundos diferentes, enxergam o mundo de uma forma diferente. Então, eu até agora, não sei se vocês viram, eu mandei ontem lá no meu canalzinho lá da minha empresinha em Pávita, né, que eu fico gravando aqueles vídeos para mandar e tal, como uma forma de compartilhar conhecimento. Eu comecei exatamente também por coincidência fazer o teste do MBTI. Semana que vem eu vou mandar o vídeo do dominância cerebral. Aqui nós vamos ver. Nessa unidade, a gente vai falar daqueles testes, nós vamos falar até com mais profundidade sobre esses assuntos. Foi meio que uma coincidência eu estar fazendo esses vídeos lá, né, e a gente está começando essa unidade agora, os assuntos são meio parecidos. Mas é importante a gente entender essas diferenças, ó, a gente vai ver aqui essas teorias da atribuição, umas teorias aqui bacanas lá no final dessa unidade, que a gente vê o porquê que é tão difícil hoje lidar com pessoas, né? Eu falo sempre com vocês, falei o período passado inteiro dessa turma minha de gestão de RH. Esse período agora eu falei bastante sobre isso, que na administração você tem, assim, basicamente 4 grandes áreas. Tem outras áreas, mas são 4 principais, que é finanças, RH, marketing e produção, né? Aí eu sempre falo, gente, qual é a mais difícil de você mexer? Aí tem muita gente que não tem conhecimento do assunto, alunos que estão começando a faculdade de administração, né? Ele já vem na cabeça dele achando que a parte mais difícil é finanças, ou produção vai ser difícil, ou de repente o marketing vai ser difícil. Quando, na verdade, gente, a parte mais difícil da administração é exatamente a parte de RH, lidar com pessoas. Se você conversar com diversos empresários por aí afora, diretores de empresa, você vai entender que é quase que unanimidade entre eles. Todos eles acham a parte mais complexa é lidar com pessoas. Por que é tão difícil, né? Como eu falei, cada um tem uma personalidade, cada um tem um valor, cada um nasceu numa época diferente, cada um tem uma emoção diferente, cada um tem uma forma de enxergar o mundo, cada um pensa de um jeito. Então, as divergências começam a aparecer e as pessoas começam a não se entender dentro das empresas. Gente, e você, eu tenho certeza que um dia você vai estar às vezes tem alunos aí que já estão num estágio mais avançado da vida, que já, de repente, já são gerentes. Mas eu sei que uma boa parte dos alunos está começando a vida agora. Ainda estão aí trabalhando como assistentes, ainda não tomam conta de uma equipe ainda, né? Não tiveram ainda essa oportunidade, mas vão ter.
estão fazendo faculdade não é à toa, né? É exatamente para você crescer na vida, ocupar cargos mais elevados, e à medida que você cresce, você vai ter mais pessoas para tomar conta. Aí você vai lembrar do que eu estou falando agora. A dificuldade que é você liderar um grupo de pessoas. E quando você entende o assunto, você estuda esse assunto, não quer dizer que você acabou o problema, não. Você não vai passar a ter problema mais na vida. Não é isso. Mas você ameniza, parece, o problema. Você passa a entender melhor as pessoas, você transmite esse conhecimento também para o grupo, que também ajuda bastante. Que o maior problema é esse, é o grupo não entender que existem essas diferenças. E enquanto você não estuda isso, gente, você não sabe, você não entende essas diferenças. Então, você está lá trabalhando na empresa achando que o outro lá está de perseguição com você, que ele está querendo fazer a coisa diferente, de uma outra forma, porque ele está com perseguição, está com picuinha com você, e na verdade não é, ele pensa diferente de você. Ele tem uma forma diferente de ver o mundo, de ver a vida, de fazer as coisas. Ele tem uma emoção diferente, um valor diferente, pensa diferente. Ou às vezes são as diferenças de gerações. Pessoas mais velhas, eles pensam também de uma forma bem diferente, principalmente dessa garotada mais nova que está chegando agora. Eles nasceram num mundo completamente diferente. Então, essa diversidade toda, a gente vai ver bastante coisa nas próximas aulas. Não quer dizer que você vai aprender tudo que existe sobre o assunto, mas vai te dar uma visão boa. Vai te dar um caminho aí. E também aí depois cabe a você continuar estudando esse assunto. Quando você entende a importância desse assunto, aí você também desperta mais curiosidade em conhecer mais o assunto, entender mais o ser humano. E aí, a hora que você também começa a assumir cargos gerenciais mais elevados, né? Comandar pessoas, também aí você começa a ver essa problemada toda, a sua equipe ali divergindo de opiniões, começa a ver as rixas internas ali dentro da sua própria equipe, sabe? Então, você também começa a querer buscar mais conhecimento para saber lidar com essa situação. Que não quer dizer que você vai acabar com a situação, você vai aprender a lidar com a situação. Isso é que é importante. E você vai sofrer bem menos. Porque senão é um sofrimento danado. Nossa, mãe do céu, Jesus amado. As pessoas não se entendem, começam a haver brigas, e a coisa mais desagradável é quando você está com a sua equipe ali, você comanda, aí começa um brigar com o outro ali, aí vira inimigo um do outro dentro da sua própria equipe. Nossa, isso é uma coisa que te dá, assim, uma angústia, sabe? E você saber trabalhar isso dentro da equipe. Dá vontade de você fazer um curso de psicologia. Fala, não, eu hoje, gente, eu tenho uma vontade, eu ainda vou fazer. Eu já estou aí há 20 anos trabalhando no mercado, e há muitos anos, deve ter o quê? Já mais de 10 anos, 12 anos, sei lá, que eu já sou gerente, tenho a minha equipe que eu comando e tal, né? Hoje eu tenho uma vontade de fazer um curso de psicologia para cada vez mais entender a mente humana e saber trabalhar com esses problemas, né? Quando duas pessoas ali, que você gosta de todos ali dentro, né? Você está ali comandando a equipe, você não quer ver ninguém brigando, ninguém se desentendendo. Então, para você ter mais habilidade de lidar com essas situações, fazer o grupo se entender, fazer as pessoas trabalharem em equipe, né? Fazer eles concordarem ali, chegarem ao denominador comum ali de uma ideia ali e caminharem juntos ali. E essa habilidade, gente, ela é muito difícil de aprender. Você não vai aprender isso lendo livros. Esse que é o problema. Sabe? Não é uma coisa que está escrito isso. Os livros têm as teorias. Você vê uma teoria, mas você aprende mais mesmo a lidar com isso, mais é na prática. Você vai aplicando a teoria, vai vendo como é que a coisa funciona. E o tempo é que faz você realmente desenvolver essa habilidade de lidar com um grupo de pessoas. É uma coisa complexa. Quem ainda não teve essa experiência, um dia eu tenho certeza que vai ter, vai lembrar do que eu falei nessa aula aqui, que eu tenho falado desde o início das nossas aulas aí. Tá?
Mas feita essa introdução aí para você entender a importância dessa disciplina, vou passar aqui para os livros, ó. Esse livro, gente, ó, para quem chegou aí quem chegou depois aí, eu acabei de mandar ele lá para vocês no WhatsApp, aqui, ó. Comportamento organizacional, que nessa unidade aqui, eu mandei ele lá em PDF. Nessa unidade, a gente ainda vai usar também os livros do Chiavenato. Tem o livro básico nosso aqui do Chiavenato, Gestão de Pessoas, que vocês têm ele em PDF também. Quem não tiver, só me pedir, eu torno a mandar. Tem um outro do Chiavenato, gente, esse aqui eu não tenho em PDF, também não precisa preocupar, não, porque eu uso só um pedacinho dele. Como eu usei alguma coisinha dele em algum momento, eu coloquei ele aqui também, tá? Mas o livro principal mesmo para a gente é esse aqui. E agora, nessa unidade 3 agora, eu uso muita coisa desse livro aqui do Robbins, Stephen Robbins, Comportamento Organizacional, que é muito bom também. Eu, apesar de ter em PDF, gente, olha o tanto que esse livro é bom, que eu gostei tanto dele, que esse mês agora eu vou comprar ele. Esse mês eu estava esperando ele, porque ele é um livro caro, não é um livro baratinho, não. Eu olhei nessas livrarias de shoppings aí e tal, é R$280. Eu achei ele para comprar. Então, mas esse mês agora eu tenho um dinheirinho lá para receber, vou lá comprar esse livro, porque ele é muito bom também, é um livro que eu aconselho, tá? Tem até hoje nas livrarias uma versão mais atualizada do que essa que eu mandei em PDF. Mas essa que eu mandei em PDF também, eu acho que, se eu não me engano, é a 12ª, essa aqui, essa capa aqui, a versão que a gente vê nas lojas hoje, já é, eu acho que é a 14ª. Mas a que eu mandei está muito atualizada também. A diferença não é grande, não. E aqui o que eu pego para fazer a nossa aula foi tirado desse PDF que eu estou mandando para vocês. Então, vocês sabem que todo slide eu coloco lá a página, né? De onde eu tirei, então fica fácil depois também, se você quiser se aprofundar um pouco mais, né, e entender um pouco mais como é que isso aqui funciona, você vai lá ver lá onde eu tirei aquele texto daquele slide, vai lá direto já na página do livro lá, te economiza tempo de você ficar procurando onde é que está aquele texto lá. Então é isso, pessoal. Vamos iniciar devagarzinho, para a gente ir pegando o ritmo aí aos poucos, né? Vamos ver o que o Robbins está falando lá na página 6 do seu livro. Ó, uma introdução ainda ao assunto. O comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Então, ó, em primeiro lugar, né, para melhorar a eficácia organizacional, toda empresa, qualquer, sem exceção, ela luta igual uma maluca na vida e é para melhorar o seu desempenho, né, para melhorar a sua eficácia. Toda empresa, eu acho que é muito improvável que, se você fizer uma pesquisa aí, você encontrar um diretor de uma empresa e falar, não, eu não quero melhorar o desempenho da minha empresa, não, quero ficar estagnado onde eu estou. Dificilmente você vai encontrar um ser que pense dessa forma. Ainda mais nesse ambiente competitivo, como a gente viu, e hoje a gente vai se aprofundar ainda mais nesse assunto, que a gente hoje vai falar também mais de globalização, da evolução das empresas, para a gente entender todo esse contexto, né? Nesse mercado hoje que a gente vive, as empresas, elas estão numa luta danada com a concorrência, só surgindo empresas boas aí no mercado, concorrendo com a sua empresa lá. Então, qual que é o ser irresponsável que não quer melhorar a eficácia e o desempenho da sua empresa? E para isso, para melhorar o desempenho, para melhorar a eficácia, ele precisa de pessoas bem preparadas, pessoas motivadas, pessoas com conhecimentos, com competências necessárias para melhorar essa eficácia da organização, e para que ela continue cada vez mais competitiva, né? Então, o comportamento organizacional vai estudar o impacto que esses indivíduos, os grupos e a própria estrutura da organização, porque a gente vai ver que o comportamento organizacional,
Se vocês viram o vídeo que eu mandei hoje lá, quem não viu, depois assista, que o vídeo é bom. O comportamento, a gente estuda 3 coisas. O indivíduo em si, o grupo de pessoas em conjunto, porque esse grupo tem que trabalhar harmonicamente. Não adianta nada eu contratar os melhores profissionais, as melhores cabeças, se eles depois ali dentro não se entendem. Não adianta. Você tem que pegar os melhores profissionais do mercado, botar eles junto trabalhando, e eles têm que trabalhar juntos. Porque senão virar cada um por si lá dentro da empresa, não vai funcionar. Isso aí, gente, já é provado e comprovado, mais do que comprovado já. Que não adianta, para você ter uma ideia, uma ideia prática do nosso dia a dia, quem acompanha futebol deve saber muito bem. Teve uma época, não é, de repente nem é da época de vocês. Quem, de repente, for homem aí e já um pouquinho mais velho, deve lembrar uma época aí que o Flamengo, lá, não sei se foi 2008, comprou os melhores jogadores, contratou os melhores jogadores do planeta Terra. Mas montou um elenco lá, que cada só estrela. Não rendeu nada. Não rendeu o time. Porque cada um mais estrela que o outro, e aquilo ali ficava, cada um parece que querendo se aparecer mais, o grupo não juntou, não formou um grupo, não formou uma equipe. E aí aquilo não foi para frente, não deu certo, e o Flamengo fez feio, né? Então não adianta contratar os melhores e eles não se entenderem, não vai resolver o problema. Estou dando um exemplo de time de futebol, porque dentro de uma empresa funciona da mesma forma. Né? A equipe tem que se entrosar, tem que caminhar todo mundo junto, um se ajudando, sem essa vaidade, sem esse ego, cada um ali pensando um no outro ali, e fazer isso não é fácil. Quando você tem funcionários bons, você também tem esse problema. Você é o gerente de uma equipe, você é um líder de uma equipe que tem muitos talentos, você ainda tem essa dificuldade, que essas pessoas muito talentosas, elas também têm essa questão do ego delas, da vaidade delas, né? Então, costuma ali não se entender muito bem ali, então é uma dificuldade danada. Então, e outra coisa, a questão da própria estrutura. Ó, o que nós falamos aqui? Indivíduos, tem que ter um talento, né, individual. Esse talento tem que formar um grupo, uma equipe, tem que trabalhar em equipe, todo mundo ali se ajudando, caminhando no mesmo rumo. E outra, tem que haver uma cultura empresarial. Quando estou falando aqui de estrutura, é a estrutura da empresa, existe uma série de aspectos aí por trás, como a cultura da empresa, o estilo de liderança, e nós vamos ver isso com mais detalhes para frente aí, mas você, em algum momento, você deve ter estudado alguma matéria que algum professor falou sobre cultura organizacional, então você deve ter visto a importância. Porque também não adianta nada você pegar os melhores profissionais do mercado se eles não adaptarem a cultura da empresa. Porque, às vezes, a pessoa vem de uma cultura diferente lá, não se adapta à cultura da sua empresa. Então, você tem que entender o que forma essa cultura da empresa, o estilo de liderança, o clima organizacional. Uma série de aspectos aí que a gente vai trabalhar ao longo dessa unidade toda aí, porque aí aquele recurso humano acima da média que você contrata, aquele talento verdadeiro que você contrata, ele tem que chegar e se sentir em casa ali, se adaptar à cultura da empresa, se adaptar à equipe, se adaptar ao clima de trabalho da sua empresa, às normas ali da sua empresa, com a mentalidade dos dirigentes da empresa, tem que haver um casamento de tudo. Então, olha o tanto que isso é complexo. Então, é por isso que, às vezes, muita empresa, parece que a coisa fica ali e não vai para frente, não sai do lugar, fica uma rotatividade grande de funcionários. Às vezes, a culpa vem da cultura da empresa, estilo de liderança, a diretoria da empresa. Tem muita empresa, às vezes, que eu já citei até alguns exemplos aqui, que eu já, em algum momento, fui dar alguma consultoria, chego lá e encontro uma dificuldade.
que às vezes o dono da empresa, uma empresa pequena, tem um dono lá, e ele não é da área de administração, não é da área de RH, não é dessa minha área, né? Ele é um engenheiro, ele é um advogado. Eu falo sempre, gente, nada contra engenheiro, nada contra advogado, mas o que é o problema, né? A pessoa estudou direito, ou engenharia, não estudou RH, não estudou comportamento organizacional, não estudou uma série de disciplinas que a gente tem, igual eu sou administrador de empresa, né? E eu estudei muito essa área de RH, de liderança. Há anos eu dou aula nessa área, então há anos eu estudo isso. Então a gente acaba adquirindo uma cultura a respeito disso. Aí eu vou lá dar uma consultoria numa empresa. O cara tem aquela cabeça dele lá de advogado, de lei, de tal, né? Estou falando nada contra o advogado, mas são uma mentalidade um pouco diferente da minha. Tem um modo um pouco diferente de enxergar as coisas. Aí ele ele já estabeleceu aquela cultura dele dentro da empresa. Aí chega também, a hora que eu vejo, começa a não dar certo, então não vai, eu já vejo que não vai dar certo, eu dou um jeito de procurar o meu rumo, outra empresa. E eu percebo que ali também, essa empresa tem uma rotatividade alta de funcionários. E, sabe, porque funcionários também chegam do mercado nessa empresa ali, não se adapta. Aí a empresa consegue atrair bons talentos, mas não consegue reter. Não para pessoas ali, boas ali dentro ali. O cara, quando chega, vê aquele clima ruim, aquela cultura diferente ali, daqui a pouco ele está procurando o rumo dele. A gente vai falar sobre isso também, né? Estou só me antecipando. Eu começo a ler o texto aqui, gente, eu tenho tanta coisa para falar sobre o assunto, que eu já me entusiasmo, mas, para facilitar, vamos examinar o assunto por partes, tem que ir devagarzinho. O comportamento organizacional é um campo de estudos. Essa afirmação significa que se trata de uma certa especialidade de um corpo comum de conhecimentos. O que esse campo estuda, na verdade? Vamos entender, gente. Vamos desenvolvendo esse assunto devagarzinho. Olha lá o que eu falei. Estuda 3 coisas. Estuda 3 determinantes do comportamento. Primeiro, os indivíduos, os grupos e a estrutura da organização, né? Eu já falei bastante coisa aqui sobre isso, né? Acabei passando um pouquinho aqui na frente, aqui, que eu já me entusiasmei, mas estuda o grupo individualmente. Então, nós vamos fazer aqueles estudos individuais do ser humano. Nós vamos ver, se eu não me engano, 3 testes bacanas que eu vou fazer com você. Teste de personalidade, MBTI, teste da dominância cerebral, teste DISC. Vou aplicar esses testes todos aqui com vocês, que é para você se conhecer melhor, né? E você aprender a aplicar esses testes também. Você vai ver isso aí, para quando você for gerente, né, tiver a sua equipe para você comandar, você também saber aplicar esses testes com o seu pessoal, com o seu grupo, para você entender a personalidade individual de cada um da sua equipe, para você entender a dominância cerebral de cada um da sua equipe, para você tentar entender os pontos fortes e os pontos fracos individuais de cada um, para você tentar juntar o quebra-cabeça, fazer todo mundo trabalhar unido, né, trabalhar harmonicamente. Você tem que entender individualmente quem que é cada um. Né? Quando você consegue entender direitinho, você consegue juntar as partes aí e fazer com que eles trabalhem harmonicamente, que ou não é uma tarefa fácil. E vamos entender um pouco dessa estrutura da organização, né, desse contexto todo aí que a gente já falou. O comportamento organizacional aplica o conhecimento obtido sobre as pessoas, os grupos, e o efeito da estrutura sobre o comportamento, para fazer com que as organizações trabalhem mais eficazmente. Em uma definição resumida, podemos dizer que o comportamento organizacional se preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de como esse comportamento afeta o desempenho das empresas. Né? Isso é que a gente tem que entender, estudar o comportamento humano
comportamento organizacional, estudar como é que nós vamos juntar todo mundo aí para trabalhar harmonicamente dentro do contexto da estrutura da organização, visando um desempenho melhor da empresa, né? Porque senão a empresa não desempenha o resultado, o papel que seria necessário para vencer o ambiente de competição que ela vive. Aqui tem um exemplo aqui, ó, que eu acabo dando outros exemplos também, ó. O autor cita a Starbucks. Eu gosto sempre de lembrar vocês de uma coisa importante, né? Quando um autor, igual aqui, ó, o Robbins, está no livro dele, citando aqui a Starbucks, ele está dando um exemplo de uma empresa que tem uma boa cultura, de uma empresa que respeita funcionário, de uma empresa que tem um clima de trabalho bom. Lembrem-se que ele está falando lá, ele é um autor americano, ele está, na verdade, falando da empresa como um todo espalhada pelo mundo afora. Porque, às vezes, já aconteceu, eu estar falando de uma determinada empresa lá, numa determinada disciplina, um autor lá elogiou uma determinada empresa, aí o aluno fala, professor, mas eu não gosto dessa empresa, não. Uma vez eu fui lá, não fui bem atendido. Né? O autor está falando aqui da empresa no contexto lá, que ele lá nos Estados Unidos, ele viu lá. Então, assim, a Starbucks aqui, eu tenho uma boa impressão da empresa aqui no Brasil também. Mas, às vezes, aconteceu com você de ter ido numa filial da Starbucks por aí e, por um acaso, ter sido mal atendido. Pode ter acontecido, você pode não gostar. Né? E também, a empresa ela não consegue agradar todo mundo, não. Não, gente. Vamos entender aqui o contexto que a gente está citando, o exemplo aqui que o autor deu, né? Então, olha lá o que o autor falou, ó. A rede norte-americana, Starbucks, compreende como o comportamento organizacional afeta o desempenho de uma organização. A empresa construiu e mantém uma excelente relação com seus funcionários, oferecendo opções de participação acionária. Nossa, gente, olha que coisa bacana. Sabe, o sonho da minha vida, eu não tive a oportunidade de trabalhar numa empresa assim, né? Eu trabalhei minha vida inteira em empresas menores, e agora, hoje eu estou, né, de carteira assinada mesmo na Uniswan. As empresas hoje que eu estou prestando serviço, eu estou como consultor, dando consultoria, não estou trabalhando mais de empresas aí de carteira assinada. Então, mas quem tiver a oportunidade de ir para uma grande empresa dessas multinacionais que a gente vê aí, essas empresas americanas, europeias, Nestlé, uma Lafarge, né, uma White Martins, muitas empresas dessas, elas oferecem participação acionária, né, o funcionário ter participação nas ações da empresa, ele se torna meio que como se fosse um sócio da organização. Olha que coisa bacana, assistência médica e odontológica integral para todos, né? Muito legal também, inclusive para o funcionário de meio período. Então, o que ele fala lá? Funcionários bem treinados e respeitados tratam bem os clientes. A Starbucks sabe disso. Ó, com cerca de 25 milhões de visitantes em suas lojas toda semana pelo mundo afora, né? A Starbucks continua abrindo novas unidades em todo o mundo e aumentando sua receita em 20% ao ano. Olha só. Gente, uma empresa que aumenta sua receita 20% ao ano, meu Deus do céu, isso não é qualquer empresa que consegue isso, essa façanha, não. Então, gente, só recapitulando, né? Nós estamos falando aqui de uma empresa que você, de repente, você pode não ter tido alguma experiência boa lá e pode questionar, professor, eu não acho essa empresa assim tão boa. Não, pode ter sido uma experiência sua. O autor está relatando lá a empresa americana. Mas eu vou dar outros exemplos aqui também. Que também, gente, você não é obrigado a concordar com a minha opinião. Eu dou a minha opinião porque eu fui na empresa e eu gosto, eu frequento a empresa, eu gosto. E quando eu gosto da empresa, que eu acho que a empresa é um bom exemplo, eu cito nomes. Quando eu vou falar de alguma empresa que está fazendo alguma coisa errada, aí eu não gosto de citar o nome da empresa, né? Para não ser que antiético, né? A aula está sendo gravada, ficar aqui falando mal de uma determinada empresa
não é legal, né? Mas, por exemplo, uma empresa que eu vou citar o nome aqui que eu gosto, o Outback, por exemplo, né? Que da mesma forma, você pode ter tido alguma experiência não tão boa no Outback, mas eu pelo menos, nas vezes que eu frequentei o Outback, gente, eu adoro aquele ambiente ali do Outback, eu gosto de ir no Outback, eu acho a comida excelente, eu acho o ambiente muito gostoso, eu adoro aquele ambiente ali, sentar naquela mesinha, luzinha ali, a decoração, eu acho muito bacana, e principalmente o atendimento. Então, pelo menos nos Outbacks que eu vou, onde eu frequento, eu sou muito bem atendido ali, eu acho fantástico. E mais uma coisa, eu ainda tenho uma coisa a mais para falar. Eu tenho uma amiga minha que há muitos anos ela é gerente do Outback. Então, ela já me contou as experiências dela lá, o tanto que ela dá o sangue dela pelo Outback lá. A menina, a gerente lá, ela trabalha como uma maluca. E falei, trabalha por prazer, porque é bom trabalhar lá. Pô, a equipe é excelente, a gente tem treinamentos, a gente faz reuniões constantemente, a empresa está pensando no funcionário, a empresa quer ajudar o funcionário, a empresa está treinando o funcionário, faz boas avaliações de desempenho com os funcionários, ajuda os funcionários a crescer, ajuda os funcionários com tanta coisa boa que eu já ouvi essa minha amiga falar, que eu falei, gente do céu, então é até um exemplo para eu poder dar nas minhas aulas lá de uma, né? Igual ali o autor falou da Starbucks. Tem um outro exemplo, quer ver um outro exemplo, que eu até assim, eu não frequento muito, não, mas vou dar um exemplo de um trabalho que eu fiz. Uma vez eu estava fazendo um MBA, e nesse MBA que eu estava fazendo, o professor passou um trabalho de campo para a gente. MBA normalmente tem turmas menores, né? Eram 20 e poucos alunos lá, a turma e tal, e o professor passou um trabalho de campo. Ele dividiu a turma em sete grupos e passou um trabalho para a gente ir. Então, cada grupo ia estudar uma empresa. E o professor já deu as empresas que a gente ia pesquisar. O grupo A vai estudar a empresa tal. O grupo B vai estudar a empresa tal. E o grupo C vai estudar a empresa tal. E ele deu de propósito, porque ele sabia que uma primeira empresa ia ser mal avaliada, que a segunda empresa ia ser mais ou menos avaliada e a terceira ia ser boa. Aqui é boa, eu vou falar o nome, que é exatamente o que o grupo meu lá fez, que é da Centauro Esportes, que tem nos shoppings aí, né, que vende equipamentos esportivos. Então, olha o que aconteceu. Cada grupo foi até a empresa, tinha um roteiro, a gente não ia chegar lá anunciando que estava fazendo o trabalho, não. Ia chegar na empresa e a gente ia simular que a gente estava fazendo compras na empresa, para a gente poder observar uma série de coisas. O nível de atendimento, tentar entender o clima organizacional, se tem funcionários ali disponível para atender a gente, se dentro da empresa, quando você chega, tem uma boa sinalização das localizações dos produtos que você quer. Então, o primeiro grupo foi numa empresa que não gostou lá e trouxe um resultado, eu não vou citar o nome aqui, mas que não achava os produtos dentro da empresa, não tinha gente para atender. Quando aparecia funcionário, atendia com uma vontade, então o resultado não foi legal. O segundo grupo foi mais ou menos, e o nosso grupo, que foi lá na Centauro, nossa, aí foi uma maravilha. Pelo menos, gente, como eu estou falando, você, de repente, pode ter alguma queixa qualquer a fazer da Centauro, como eu falei, né? Em algum lugar aí, por exemplo, pode ter algum funcionário lá desmotivado lá, a empresa não consegue agradar todo mundo, sei lá, pode ter alguma filial passando por algum problema pontual. Mas, pelo menos nesse trabalho lá que a gente fez, então, eu simulei que eu estava lá na empresa querendo comprar um tênis para fazer corrida. Na hora que eu cheguei na empresa lá, a menina já veio correndo me atender, uma simpatia danada, num preparo danado, e outra coisa bacana, né? Quando eu falei para ela que eu queria um tênis para fazer corrida, ela já trouxe os tênis mais adequados e já me explicava a parte técnica de como que o tênis é feito.
Então, você via que a funcionária tinha um conhecimento profundo a respeito das características técnicas do tênis. Então, ela me explicou que o solado do tênis era feito de um material assim, assim, assado, que ajudava no meu movimento na hora de correr, que o tênis tinha uma mola que era feita de um produto assim, assim, assado. Me deu todas as características técnicas daquela mola que era usada lá na sola do tênis lá, que no momento que eu fosse correr, amortecia a queda, o impacto e não sei o quê, e falava o impacto que isso ia ter na minha fisiologia, que ia me ajudar no meu desempenho na corrida. Você vê que a pessoa, ela tinha um conhecimento técnico a respeito do produto ali que ela estava vendendo, sabe? Então, e o atendimento muito bom, a loja muito bacana. Então, e na hora que eu fui sair, me deixou o cartão comigo e falou qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição aqui para te ajudar, para você poder escolher o melhor tênis para sua corrida aí e tal, sabe? Então, muito bacana. Então, você vê que isso aí, gente, é uma coisa que é a cultura da empresa. Não é aquela funcionária específica que é fora da média, não. É a cultura da empresa. Então, eu conversava com essa minha amiga lá do Outback, ela me falava, nossa, que lá o pessoal todo que trabalhava lá adorava trabalhar lá, que era aquele clima saudável, aquele clima gostoso, todo mundo motivado, porque, sabe, dava treinamento, fazia avaliação. Na Centauro também deve ser a mesma coisa. Então, isso é a questão da cultura da empresa, né? Que é muito bom que você pense nisso no futuro aí nas organizações que você for trabalhar. Principalmente se você for para essa área de RH da empresa, realmente, tentar levar um pouco desse estudo, desse conhecimento, do que a gente está falando aqui, levar isso para dentro da organização, né? Olha, mas afinal, professor, o que é comportamento organizacional? Ele pode ser visto como conjunto de comportamentos e atitudes praticadas pelas pessoas que compõem a empresa, tanto funcionários quanto seus diretores. Isso, gente, ó, de cima embaixo, de baixo para cima, todo mundo. Não é só lá o pessoal da linha de frente que atende, que tem que estar dentro desse contexto, não. Esse contexto vem lá de cima, o exemplo, né? Vem de cima lá, a diretoria da empresa tem que estar envolvida com isso, a gerência da empresa tem que estar envolvida e isso passa para os funcionários da empresa. E o impacto que tais condutas e costumes têm sobre o andamento e desenvolvimento da organização. Dessa maneira, o comportamento organizacional influencia todo o clima da organização e pauta quais são as visões e as impressões que as pessoas ligadas a ela possuem desse local de trabalho em questão, né? E aqui a coisa funciona como uma engrenagem, todo mundo ali trabalhando ali em conjunto, em equipe, né? Então, às vezes eu estou falando sobre isso, aí tem aluno que às vezes fala, professor, é tão bonito isso que o senhor fala, mas na prática não é isso que a gente vê, professor. Eu falo, infelizmente, em muitos casos, não é. Infelizmente, mas tem muita organização por aí afora fazendo um papel bonito, tá? Não é uma regra, não. A gente não pode generalizar a coisa, né? Eu falo para vocês. Tem muita empresa por aí fazendo um papel bacana, a gente encontra por aí. É possível encontrar muita empresa por aí fazendo tudo isso que eu estou falando aqui, que tem esse clima de trabalho bacana, que se preocupa com o funcionário, que tem participação nos lucros da empresa, participação nas ações da empresa, plano de saúde, plano odontológico, tudo quanto é benefício, o vale-refeição é um valor decente, sabe? O funcionário tem treinamento, o funcionário tem avaliação de desempenho, existe muito respeito ali dentro da empresa, tem muita empresa fazendo isso, tá? Em compensação, tem muita empresa longe de fazer isso, infelizmente. E às vezes, né, você talvez se ainda não passou por uma empresa que está fazendo a coisa certa, é questão de tempo. Uma hora você vai passar, uma hora você vai encontrar. Você vai ver, quando você encontra uma empresa fazendo isso bem feito, te dá vontade de permanecer ali, você não quer sair mais daquela empresa, porque
Uma das coisas mais desagradáveis que pode ter, você está trabalhando num lugar que você não é feliz ali, sabe? É triste. E você não deve continuar. Eu falo para todos os alunos meus, sabe? Gente, olha só, o conselho, gente, ó, não estou dando conselho para ninguém pedir demissão. Eu falo, gente, eu não estou aqui falando isso se você não, né? Porque às vezes eu falo, você não está feliz ali naquele lugar que você está, eu falo, não quer dizer que você tem que chegar lá amanhã a pedir demissão, não estou estimulando ninguém a pedir demissão, até porque nós estamos vivendo um momento dificílimo, né, no nosso país aí, no mundo todo e principalmente no nosso país. São 14 milhões de desempregados. Então, o emprego está muito difícil. Então, se você está empregado, não está feliz lá, você também não está hoje, nós não estamos numa condição assim, você não pode se dar o luxo de sair pedindo demissão e falar, então vou procurar outra coisa. Mas o que eu aconselho? Você é o principal responsável pela sua felicidade. Você é que tem que também se mover, se mexer e fazer por onde mudar esse quadro. Começar devagarzinho a olhar também outras oportunidades. Eu não aconselho você a sair pedindo demissão sem ter uma outra coisa em vista, né? Converse com amigos, converse com pessoas. Você também está numa situação ainda que está criando o seu network, né? A sua rede de relacionamento. Então, isso às vezes dificulta, né? Depois que você está já há anos e anos no mercado, você já construiu uma rede de relacionamentos, é mais fácil. Você não está feliz lá num determinado lugar, você ligar para os amigos seus e falar, gente, olha, eu estou numa situação aqui assim, assim, assado, querendo muito mudar de mudar meus planos. É mais fácil de pessoas falar, poxa, ó, tem um amigo meu aí que está procurando uma pessoa, deixa eu tentar te indicar para ele lá, e então, de repente, fica mais fácil de você mudar de vida. Mas o que você não pode fazer é ficar o resto da sua vida lá trabalhando num lugar que você não é feliz. Né? Você não pode sair correndo, chutando balde, pedindo demissão. Mas também não pode ficar lá eternamente. Aí, quando vê, lá com 65 anos, é que você vai se aposentar, vai olhar para trás e falar, poxa, passei a minha vida inteira trabalhando num lugar que eu não fui feliz. E isso que não pode acontecer. Porque aí você vai descobrir também que o tempo não volta atrás. E acabou. Passou. Você poderia ter trabalhado num lugar que fizesse a sua felicidade, que você fosse feliz, e você ficou a vida inteira num lugar que não foi feliz. Né? Cabe a você buscar como você vai fazer essa mudança, mas é preciso buscar realmente um lugar onde você se sinta feliz. Né? A gente tem que pensar numa coisa, né, pessoal? Olha só, você passa mais tempo da sua vida com seus lá no ambiente de trabalho, com seus colegas de trabalho, do que com a sua própria família. É verdade, você passa, sai de casa cedo, acorda, nem vê a sua família direito, já sai de casa cedo, mal dá tempo de tomar um café, correr para chegar lá no horário, passa lá 8 horas da sua vida trabalhando com aquelas pessoas lá, às vezes é 1h30 até chegar na empresa, 8 horas lá trabalhando, depois mais 1h30 para chegar em casa. E aí, quando chega em casa, às vezes já é 7h30, 8 horas da noite, mal vai dar tempo de você curtir sua família, chegar ali, tomar um banho, fazer suas coisas, jantar, conversar rápido, quando já está na hora de dormir de novo, no outro dia começa a maratona de novo. Então, você passa muito mais tempo da sua vida no seu ambiente de trabalho com a sua própria família. Então, esse lugar que você trabalha, isso tem que ser um momento prazeroso para a sua vida. Tem que ser pelo menos que não lhe faça sofrer. Né? Que você tenha ali um clima de trabalho decente, pelo menos que você acorde cedo e vá feliz para o seu trabalho ali, né? Rever seus amigos de trabalho, que você gosta daquelas pessoas, gosta daquele ambiente. Gente, isso é importantíssimo, tá? E vamos ver, mas afinal, entender o comportamento organizacional é fundamental na dinâmica de manutenção e melhoria dos processos de gestão de pessoas, pois baliza o trabalho dos líderes e confere a estes a possibilidade de prever e, especialmente,
evitar problemas individuais ou coletivos entre os colaboradores, bem como estruturar métodos de liderança e estratégias de gestão efetivas para o alcance de metas e resultados organizacionais. Fazer o estudo e avaliação do comportamento organizacional também visa trazer maior entendimento entre as lacunas empresariais, no sentido comportamental e cultural. Esse texto aqui também é bacana. Para o desenvolvimento contínuo e assertivo de soluções, a fim de atrair e reter talentos, evitar o turnover, promover o engajamento, produtividade e harmonia entre os stakeholders. Stakeholders são todas as pessoas envolvidas no processo da organização. Então, olha que texto bacana aqui que eu peguei, que eu trouxe para vocês. Até foi tirado esse texto aqui, nem é do livro, não, é de um site da IBC Coaching, que é muito bom esse site, tá? Aconselho para todo mundo, quando precisar de alguma matéria, alguma coisa, e achar algo nesse site aqui, IBC Coaching, é um site confiável, muito bom. E olha aqui que bacana, ó. Então, ó, fazer o estudo e avaliação do comportamento organizacional também visa trazer maior entendimento sobre as lacunas empresariais, né? O comportamento da empresa ali em relação ao comportamento das pessoas, essas lacunas no sentido comportamental e cultural. Não adianta nada você trazer bons funcionários se existe uma lacuna muito grande entre a cultura daquele indivíduo e a cultura da sua empresa, esse funcionário não vai parar na sua empresa, né? E para o desenvolvimento assertivo, contínuo e assertivo, a fim de exatamente disso aqui, ó, atrair e reter talentos, evitar turnover. O que é turnover? É a rotatividade de pessoas. Então, ó, a empresa hoje ele tem essa missão de atrair os melhores recursos humanos, mas reter os recursos humanos. Tem empresas por aí afora que até conseguem atrair, né, o funcionário bom, mas a hora que o camarada chega, ele não se adapta à cultura da empresa. Existe uma lacuna muito grande entre a cultura daquele funcionário bom e a cultura da empresa. O que vai acontecer? A empresa não consegue reter aquele bom funcionário, né? E você não consegue evitar o turnover, a rotatividade. E outra coisa aqui, né, gente, ó, para a gente refletir também. Eu mesmo já tive a oportunidade, já tive a infelicidade de trabalhar num ambiente de trabalho, também não vou citar nome de empresas aí, mas que chegou um momento eu falei, basta, já deu, isso aqui não dá para mim. Eu não consigo mais trabalhar nessa empresa. Eu preciso buscar outro lugar, já tive. Sabe, já tive momentos da minha vida assim, mas procurei novas oportunidades, corri atrás, me mantive na empresa. Agora, olha o que você tem que refletir. Eu me mantive na empresa e ainda fiquei lá um longo período, até porque também, como eu falei, nós estamos numa fase difícil, um momento difícil, que o emprego está difícil, e eu ainda tenho 3 filhos, tenho família, 3 filhos que ainda dependem de mim. Então, também não ia ser maluco também de sair pedindo demissão. Mas conversei com amigos, corri atrás e procurei até aparecer uma oportunidade que eu vi que era certo, que a pessoa de lá me falou, Eduardo, pode vir, Capote, pode vir, que aqui que está garantido para você. Eu fui lá, pedi demissão da empresa e olha o que é para você refletir, que é uma coisa importante, hein? Mas fiz questão de sair com as portas abertas, procurei lá a empresa lá e falei, olha, infelizmente apareceu uma oportunidade aí para mim que eu não posso recusar. Eu sempre tive muito feliz aqui, estou saindo por outros motivos, eu tenho outros objetivos na minha vida, eu gosto de dar aula, não sei o quê, papapá, mas quero agradecer a vocês por tudo, o período que eu fiquei aqui fui muito feliz, papapá, e consegui ainda fazer um acordo com a empresa, fui embora, deixei as portas abertas, sabe? Essa semana ainda tive conversando com um ex-aluno meu aí, que ele veio tomar uma opinião comigo, que ele estava num clima de trabalho ruim numa empresa lá, mesma situação dessa que eu passei,
E eu estava tentando ajudar ele, aconselhar ele veio tomar uma opinião comigo e ele falou, professor, mas na verdade eu estou querendo mesmo, ele é chutar o balde e quero processar essa empresa. Eu falei, faça isso. Às vezes a gente age naquele momento ali pela emoção, né? Meio explosivo e acaba, porque isso aí depois traz reflexo, sabe? Você deve evitar o máximo, falei com ele, evitar o máximo. Essa questão de entrar com ação contra a empresa, só se for um caso extremo, sabe? Se for um caso extremo, porque depois você precisa de referências, o mundo dá voltas, o mundo é pequeno. Uma hora você vai trabalhar numa empresa, o cara fala, não, eu preciso checar a referência, né, dessa pessoa. Aí vai ligar lá para a empresa onde você trabalhou. Isso acontece, as empresas checam a referência das pessoas. E outra coisa que você tem que pensar, você quando entra com uma ação contra essa empresa, essa ação fica registrada lá. Qualquer pessoa que entende um pouquinho de lei, o advogado lá de uma empresa onde você for procurar emprego, ele pega seu CPF, joga lá no site do TJ, tá lá, a ação fica lá registrada pro resto da vida. Todas as ações que alguém entrou contra você e as ações que você entrou contra alguém ou contra alguma empresa vão ficar lá registradas. Aí você, de repente, o que pode acontecer? Tome cuidado com isso, hein, gente? Isso é sério. Você vai lá e entra com uma ação contra uma empresa, pode até ganhar uma indenização, ganhar um dinheiro, pô, mas aquilo ficou registrado. Aí lá no futuro, um momento qualquer, você vai lá participar de uma oportunidade de emprego, num processo seletivo, que de repente poderia ser a grande oportunidade da sua vida, de repente seria um grande emprego da sua vida, na hora lá que alguém lá do jurídico da empresa faz uma triagenzinha lá com o seu CPF, lá, pum, vai descobrir que você processou uma outra empresa. Tem empresas que não entendem isso, tá? A gente vê de tudo por aí. Tem empresas que entendem, eles vão analisar. Eles vão pegar, vão analisar. Por que processou? Aí tem um processo lá, tá? A empresa vai ter acesso ao processo, vai ver, você foi humilhado, você foi destratado, por isso... Tá? Então, tem empresas que relevam. Agora, tem empresas que não aceitam de jeito nenhum. O cara olha lá e fala, opa, processou o ex-patrão? Então, não dá emprego, não. Daqui a pouco ele vai processar nós também. Pensa dessa forma. E aí, de repente, você perde a grande oportunidade da sua vida. Eu estou falando, gente, ó, você tem que saber analisar, né? Eu não estou falando com você também que você não deve nunca, 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 jamais. Você passou por uma situação muito extrema, que realmente você não tem outra alternativa a não ser entrar com ação contra a empresa, então, tudo bem, né? Procure uma orientação, tal, eu faço. Agora, eu já vi gente por aí que no menor negocinho, qualquer saiu da empresa, pum, vai lá e processa a empresa. Daqui a pouco está processando a outra. Daqui a pouco não arruma mais emprego. Tá? Então, tome cuidado com isso. Isso não é uma coisa muito legal, não. E o que eu fiz? Eu saí e deixei as portas abertas. Agora, o que você também tem que refletir? Olha para você ver aqui, ó. Esse período que eu fiquei lá nessa empresa lá, esperando uma nova oportunidade me chamar, eu também não produzi. Eu produzi o suficiente. Eu produzi o suficiente. Sabe? E aí, então é isso que acontece. É por isso que muitas empresas, às vezes, não vão para frente, não deslancham. É por causa disso. O clima de trabalho é péssimo, a cultura da empresa é péssima, não existe respeito ali interno, a empresa destrata seu funcionário, a empresa não tem uma política de crescimento lá dentro da empresa, não faz avaliação de desempenho, não faz treinamento, muito pelo contrário, é um desrespeito completo dentro da organização ali. E aí, o que acontece com aqueles funcionários? Eles ficam ali, gente, trabalhando em troco do salário dele. As pessoas não pedem demissão porque sabem que está difícil o emprego, né? Fica esperando uma hora que apareceu uma nova oportunidade. E às vezes a oportunidade não aparece, demora a aparecer. Também não vai pedir demissão, é pai de família, não pode ficar seu salário. Aí fica ali, como diz lá em Minas, cozinhando galo, que é troço que não acaba nunca, e fica ali trabalhando só a troco do salário, não dá o sangue pela empresa, não arregaça a manga ali e não trabalha com boa vontade naquela empresa lá,
né, faz o que é estritamente necessário fazer ali no desempenho da sua função ali para garantir o seu emprego, para não ser mandado embora. Então, por isso que a empresa também não cresce. Ela tem um time ali de funcionários ali que estão trabalhando a troco só do seu salário ali, como eu fiquei ali na empresa lá, que eu citei aqui, né, que eu não vou falar o nome, é lógico, isso aí já tem um tempo, já botei uma pedra em cima, já esqueci isso aí, estou só dando um exemplo para vocês, né? Então, na sua empresa, você tem que pensar nisso, atrair, reter talento, evitar turnover, promover engajamento, né? Como é que a pessoa vai se engajar? Engajamento é o quê? É isso que eu falei. O camarada arregaçar a manga e trabalhar de sol a sol, e trabalhar duro, se esforçar pela empresa. Como é que você vai se esforçar se você não está feliz ali dentro? Como é que você vai produzir, ó? Como é que você vai produzir se você não está feliz ali naquele ambiente de trabalho? Você vai produzir o suficiente, tá? Então, é isso que você tem que ter em mente. Então, aqui, gente, ó, além disso tudo aí que a gente está vendo, nós vamos entender também a questão da diversidade nas organizações, que é muito importante você entender isso. Na próxima aula, nós já vamos começar a fazer esses testes para a gente entender o quanto as pessoas são diferentes dentro da organização, tá? Então, a compreensão do comportamento organizacional nunca foi tão importante para os executivos. E muito executivo por aí que ainda não entendeu isso. Um rápido exame das enormes mudanças que estão ocorrendo nas organizações confirma essa afirmação. Em suma, hoje há diversos desafios para que os executivos utilizem os conceitos do comportamento organizacional. Vamos abordar alguns dos assuntos mais críticos enfrentados pelos executivos, para os quais o estudo do comportamento organizacional oferece soluções, ou pelo menos algumas ideias que podem resultar em soluções. Então, gente, os maiores desafios, ora, a gente tem alguns deles aqui na tela. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de estudar tudo, mas eu vou pegar os principais, que é os que mais trazem realmente reflexo e que a gente precisa parar para analisar, que é, né, que as organizações precisavam, o autor ali falou, os executivos precisavam ter um conhecimento maior disso. Hoje nós vamos falar aqui sobre a globalização, a evolução das organizações, tá? Embora, como eu falei, isso já é um assunto que, às vezes, se você tiver visto comigo a matéria passada, no período passado, gestão de RH, você pode ter estudado isso comigo lá, mas aqui, gente, ó, lá eu falei sobre globalização e diversidade, eu gastei umas 2 aulas falando sobre isso, tá? A evolução das empresas. Nós vamos falar aqui sobre downsizing, reengenharia, essa evolução toda que as empresas sofreram, mas aqui eu vou falar hoje eu vou gastar só uma partezinha final dessa aula, então é mais resumido. Se você já viu isso aí comigo, ou até com outro professor, não precisa pensar, vamos falar desse assunto de novo, é repetir, não. É porque aqui o contexto que a gente vai ver sobre comportamento organizacional, a gente tem que rever isso aqui, não tem como falar de comportamento organizacional sem falar sobre cultura organizacional, sem falar sobre as mudanças que as organizações sofreram, né? E na próxima aula nós vamos falar bastante coisa sobre essa diversidade entre as organizações, tá? Então, gente, ó, a busca da qualidade e da produtividade, né? Isso aqui, tudo que a gente vai falar, traz um impacto sobre isso. Como eu falei aqui, né? Eu fui um que fiquei um longo período em empresas por aí afora, produzindo o suficiente, sabe? Realmente, eu confesso que eu não produzi o que eu podia, porque não estava satisfeito ali. As empresas hoje que quiserem que o funcionário se engaje, produza e dê o sangue dele pela organização, a empresa precisa de cuidar do seu ambiente organizacional. Olha lá, ó, empresas hoje estão envolvidas com a melhoria do atendimento ao cliente. Agora, você quer o seu funcionário atendendo bem ao seu cliente? Você precisa atender bem o seu funcionário. Né? Nas minhas disciplinas do período passado, eu falei também bastante com os alunos lá na matéria de gestão de RH. Tem uma parte lá que a gente viu
uma partezinha do livro que os ricos sabem e não contam. Então, eu falava com os alunos, aquele autor, o Brian Scher, do livros que os ricos sabem e não contam, ele falava, se você quer que o seu cliente, seu funcionário atenda bem ao cliente, a empresa precisa de olhar para o seu funcionário, né? Seu funcionário estiver feliz dentro da sua empresa, ele vai atender bem lá, ele vai fazer o seu cliente feliz. Se o seu funcionário não está feliz dentro da sua organização, gente, dificilmente ele vai atender bem ao cliente lá. Ele pode atender no primeiro momento. Você chega, dá uma ordem lá que quer um bom atendimento, ele vai fazer aquilo ali no primeiro momento, mas não vai ser espontâneo. A coisa funciona, gente, quando é espontânea, né? Quando a pessoa sai de casa dentro desse espírito de pensando em chegar lá, hoje eu vou me desempenhar na minha função, eu quero atender bem o cliente, eu quero dar o meu sangue, eu quero dar o melhor de mim. Isso vem lá da cultura organizacional. As empresas hoje, elas dão mais autonomia, nós vamos ver hoje. O que é isso? O que é dar autonomia? As empresas estão descentralizando o poder. O poder que antigamente era mais centralizado lá no topo da organização, as organizações modernas estão descentralizando o poder, dando mais autonomia. Nós vamos falar sobre isso, tá? As empresas buscam a inovação e a mudança. E aí, olha que coisa importante. Você não quer que a sua empresa seja inovadora? A inovação, as empresas modernas hoje descobriram que a inovação, elas vêm das pessoas. A inovação não vem das máquinas. Porque a máquina, né? Quem cria a máquina é o ser humano. Quem pilota a máquina é o ser humano. Quem cria os sistemas, quem cria os aplicativos é o ser humano. Então, a inovação, ela não vem das máquinas, ela vem das pessoas, né? Então, é um contexto aí completamente diferente que a gente vive hoje no século XXI, que a gente vai também falar sobre isso daqui a pouco. Mas olha que coisa bacana. As empresas hoje, elas buscam, e é um desafio, né? É um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Nossa, isso aqui eu queria parar um dia e ficar 3 horas falando sobre isso aqui com vocês. Mas olha só, equilíbrio, eu já vou dar um intervalo já, mas olha aqui, ó, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As empresas hoje, elas precisam pensar nesse equilíbrio. Tem muita empresa por aí que ainda não entenderam esse contexto todo que a gente está falando, de comportamento organizacional, de cultura organizacional, de clima organizacional. Tem muita empresa que ainda não entendeu isso, que vivem ali, gente, querendo, desculpa o termo, arrancar o couro do funcionário. Funcionário trabalha igual escravo. Eu conheço empresas que eu já passei por aí afora, que eu já vi, que você chega, é aquele clima de velório. Gente, isso eu vejo, as pessoas comentam comigo, sabe? Eu já vi gente comentando comigo, falar assim, ó, gente, eu nem vou mais naquela empresa, não, porque chega lá e me fala, eu me sinto até mal. Chego lá na empresa, tá aquele clima de velório, sabe? A pessoa tá ali trabalhando ali com a cara fechada ali, sabe? A pessoa chega, ela nem dá um bom dia com a cara boa, não. Você vê que tá todo mundo ali, que a pessoa tá trabalhando ali naquele clima péssimo. E eu já vi até colegas minhas, amigos meus, aí ao longo da minha vida, e comentar que a vida dele era chegar lá 8h30 na empresa e trabalhar igual um maluco o dia inteiro, e a empresa fazia o cara ficar fazendo hora extra à noite, quando não dava conta do trabalho dele durante o dia, e nunca que dava conta do trabalho dele durante o dia, porque era um excesso de trabalho. A empresa tinha que contratar mais pessoas e não contratava por causa de custo. Aí o camarada tinha um volume de trabalho que ele não dava conta, aí tinha que ficar à noite até 7, 8 horas da noite, fazia hora extra sem receber, ou às vezes levava trabalho para casa. Levava uma montoeira de pilhas e pilhas de papelada de coisa, saía lá no horário dele, ia embora para casa, chegava em casa, tinha que ficar em casa fazendo trabalho, sem ganhar hora extra. E se
qualquer coisa que saísse errado ainda levava um sabão ainda bem dado ainda, sabe? Então, gente, olha só, as empresas modernas hoje, elas estão preocupadas com a vida pessoal da pessoa, né? Também na vida pessoal da pessoa, mas né, para você entender. Eu acho, gente, as empresas modernas acham que o funcionário ele tem que ter uma carga horária ali propícia que ele consegue fazer o trabalho dele dentro daquela carga horária. E quando sair dali, ele tem que ter uma vida pessoal, ele tem que ter uma vida familiar. A pessoa, essas pessoas que me falavam aí no passado aí, chegava final de semana e ia trabalhar, levava trabalho para fazer em casa no final de semana. No final de semana o cara não tinha tempo nem de ir a uma praia, de ir a um cinema, não. A pessoa ela tem que ter a sua carga de trabalho, ali são 44 horas semanais de trabalho, acabou aquilo ali, é lógico que tem as exceções, né? Em algum momento ou outro, né? Sempre vai ter. Mas, por exemplo, um momento de fechamento de mês, às vezes, que você precisou ali ficar um horáriozinho a mais ali para terminar um projeto que você estava envolvido nele. Então, você tem um projeto para entregar, tem um prazo para entregar para o cliente. Mas aí é um momento, é pontual. Isso não é corriqueiro, não é direto, né? Então, lógico, tudo bem, eu até concordo que em um momento ou outro, sempre eu também, em alguns momentos da vida, eu faço uma carga horáriazinha um pouco maior para acabar de cumprir a minha missão, a minha tarefa. Mas tem empresas aí que o cara é um ano inteiro, um ano inteiro. Aí chega no final de semana, leva trabalho para casa. A pessoa tem que ter um momento familiar, uma convivência com a família, com seus filhos, com seus pais, com seus parentes, com seus irmãos, com a namorada. Tem que chegar no sábado, ir para a praia, ir no shopping, passear, um momento de lazer. Nós somos seres humanos, nós precisamos disso. Então, tem que haver um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Senão, daqui a pouco, seu funcionário sofre um troço aí e pronto, vai ser pior ainda para a empresa, né? E para encerrar essa primeira parte, a questão aqui da ética, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a ética profissional é uma coisa que, às vezes, ela é pouco estudada e deveria ser mais estudada, até porque tudo isso que eu falei aqui faz parte da ética, né? Funcionário precisa ter qualidade de vida, funcionário precisa ter um equilíbrio, né? Isso aqui tudo eu já estou falando também de coisas éticas, mas a ética aqui, ela não envolve só isso, envolve uma série de outras coisas. A sua empresa tem que respeitar a concorrência, respeitar o mercado, respeitar cliente, fornecedor, cumprir com seus prazos, com órgãos governamentais, tem que atender uma série de legislações aí, que a empresa tudo tem que se botar a ética em primeiro lugar. Mas aqui eu não vou entrar em tantos detalhes para falar de ética aqui, até porque você tem muitas matérias, você tem matérias aí específicas sobre o assunto, né? E aí, pessoal, olha só, eu vou dar um pequeno intervalo, porque aí depois, na segunda parte, eu vou tentar não me estender demais com vocês, não. Eu vou só até mais 4 slides, ó, até falar de downsizing, reengenharia, e vou deixar para falar sobre a diversidade na próxima aula. Mas eu preciso dar um pequeno intervalinho para pegar uma água ali, me abastecer, aí eu dou uma adiantadazinha aqui na matéria com vocês, que essa parte aqui eu acho legal, ó, quando eu falo de estrutura organizacional, da evolução das empresas, do downsizing, os processos que as empresas sofreram nos últimos anos, e por que as empresas mudaram tanto, né? E por que a gente está precisando fazer essa readequação nas organizações. É muito legal isso aqui, tá? Então, é um pequeno intervalo, 5 minutos eu estou voltando, só pegar minha aguinha aqui, já estou de volta aí com vocês, pessoal. Então, pessoal, vamos dar sequência, então, para a gente matar, que aí eu vou só falar esse pedacinho que eu falei ali da evolução das empresas, do downsizing e reengenharia, já vou encerrar, e se a gente render aqui, eu até libero vocês um pouquinho mais cedo aí. Pessoal, olha só, então, como eu tinha falado, né, no período passado em gestão de RH, eu tinha já falado sobre isso, só que a gente gastava 2 aulas, eram vários slides falando sobre esse processo evolutivo das organizações. Aqui eu sintetizei tudo num slide só,
Então, é mais resumido, né? Mas só para lembrar com vocês aqui, ó, da mudança que as empresas sofreram desde quando elas existiram no mundo. Nós falamos lá com vocês que as empresas surgiram no mundo aproximadamente, não existe uma data precisa, não, né? Mas a gente pode falar que foi mais ou menos ali por volta de 1900. Por que 1900 mesmo? Vamos relembrar aqui. Vocês estudaram lá na 7ª série ou 6ª série, não sei, vocês estudaram a Revolução Industrial. Quando que aconteceu a Revolução Industrial? Mais ou menos também por volta de 1850. Então, foi quando realmente as máquinas começaram a surgir pelo mundo. E o que existia no mundo lá em mais ou menos em 1850? Era a manufatura, né? Então, na verdade, lá em 1850 não existiam as indústrias como a gente conhece hoje. Existiam grandes oficinas manufatureiras, tudo feito à mão, não é? Aí, com a chegada da Revolução Industrial, as máquinas vieram para dentro dessas grandes oficinas e começaram a substituir o trabalho humano, né? Que naquele momento foi um momento também que gerou desemprego e tal, mas foi uma grande revolução nessas grandes oficinas que se transformaram nas primeiras indústrias do mundo, né? E por que gerou desemprego? Né? Porque onde tinha lá 50 pessoas fazendo o trabalho manual, botaram uma máquina lá que substituía uma série de funcionários e botavam só 1, 2 pessoas tocando aquela máquina. Trouxe uma série de benefícios que aumentou a produção consideravelmente, trouxe também desemprego para muita gente, mas foi uma grande revolução que surgiram. E que essas indústrias, essas grandes oficinas, elas acabaram se tornando devagarzinho nas primeiras indústrias do planeta Terra. E então essa evolução durou uns 50 anos, e por isso que a gente fala que nós entramos realmente na era da industrialização, realmente, final dos anos 1800, 1880, 1890, 1900, que aí surgiram essas indústrias. Não existe uma data, né? A gente fala assim, ó, o dia tal foi o dia que marcou, não, foi algumas décadas aí que a gente pode falar. Mas aí o que acontece? Essas primeiras indústrias que surgiram no mundo, olha o que a Venato nos fala, eram muito verticalizadas. O que é verticalizadas? Muitos níveis hierárquicos, muitas camadas hierárquicas. Você tinha, ao longo aí dos anos 1900, 1910, 1920, essas indústrias, elas tinham lá presidente, aí tinha uma outra camada lá, dentro da hierarquia, vice-presidente. Então, você tinha vice-presidente financeiro, vice-presidente RH, vice-presidente de marketing, vice-presidente de produção, vice-presidente de não sei o quê, vários vice-presidentes. Depois vinham o quê? Os diretores. Aí você tinha diretor financeiro, diretor de RH, diretor de não sei o quê. Depois, vice-diretores. Vice-diretor financeiro, vice-diretor de RH, vice-diretor de marketing. Depois, gerentes. Gerente financeiro, gerente disso, gerente daquilo. Depois, subgerentes. Gente, então essas empresas, elas eram muito verticalizadas, com muitos níveis hierárquicos, que naquele momento, gente, devia fazer sentido, é claro, né? Naquele momento, pode ser que a empresa não funcionasse se não fosse desse jeito. Então, poderia fazer sentido. Nós vamos ver o que aconteceu que fez isso mudar. Mas, em prol de todos esse excesso de níveis hierárquicos, essas empresas também eram muito burocráticas, né? Muita burocracia. Uma outra característica, as decisões, o poder, tudo centralizado lá em cima. Então, todas as decisões eram tomadas ali na alta cúpula, o presidente com os vice-presidentes, os diretores ali e tal, e o pessoal lá de baixo. A gente vai ver um desenho no próximo slide, que mostra que você entende isso melhor. O pessoal lá de baixo, né, das camadas mais baixas lá, o operacional,
assistentes e tal, eles eram muito distantes do pessoal lá de cima que tomava o poder. E eles não tinham nenhum poder de decisão. Até porque, gente, naquele momento, o que era o principal dentro das empresas? Eram as máquinas. Então, para você ter uma ideia, nem existia RH. Naquele momento lá, quando essas empresas foram criadas, o principal que existia dentro das empresas eram as máquinas. Né? A máquina que era a chave da atenção. O ser humano, ele era mais um apêndice da máquina. Alguém ali para tocar a máquina, para apertar o botão ali e fazer a máquina funcionar. Mas o ser humano não tinha importância nenhuma. Então, nem existia o RH. Existiu naquele momento, passou a existir os DPs. Porque essas pessoas que, né, como as indústrias, elas deram uma formalizada e ainda precisavam de seres humanos para tocar a máquina e tudo mais, o DP veio única e exclusivamente para cuidar da parte burocrática dessas pessoas que tocavam as máquinas. Então, o DP, ele cuidava da contratação das pessoas, da documentação daquelas pessoas, né, do registro nos livros, no livro de registro de funcionário, não é? Cuidar de que mais? Da parte das escalas de revezamento, das escalas de trabalho, dos horários de entrada e saída dos funcionários, quantas horas cada funcionário ia fazer, as escalas de revezamento, tudo era uma questão burocrática, né? E no final do mês, quando encerrava o mês, o DP cuidava da confecção da folha de pagamento, do contra-cheque de cada um lá. Aí ia verificar quantas horas cada um fez, se tinha que descontar algum dia que alguém faltou, algum horário que alguém saiu mais cedo ou chegou mais tarde, providenciar os descontos lá, confeccionar a folha e providenciar o pagamento do salário. Então, gente, o DP, ele fazia só essa parte burocrática. E até hoje, né? Isso até hoje ainda existe, até hoje ainda é feito. O DP também cuida dessa parte. Mas naquela época não se pensava muito em qualidade de vida, treinamento de funcionário, nada disso. Né? As máquinas é que eram muito importantes. O ser humano não tinha nenhuma importância dentro daquele modelo de organização lá. Isso, eu volto a falar, né, gente? Naquele momento, de repente pela evolução do mundo, fazia sentido ser daquele jeito, né? Só que isso veio se evoluindo, essas primeiras indústrias também começaram a sofrer um pouco mais de evolução, e em 1950 nós entramos numa nova era, a era da industrialização neoclássica. Da mesma forma, não existe uma data de aniversário, tá? Nós não vamos ver um livro aí, o cara fala aqui, foi 17 de março de 1900, não tem uma data. O que aconteceu mais ou menos em 1950? Primeiro que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a sofrer uma evolução. Nessa mesma época, surgiu uma evolução muito grande das teorias de liderança, tá? Essas empresas começaram a evoluir, as teorias de liderança começaram a evoluir a partir dos anos 1940, essas teorias de liderança começaram a evoluir, as pessoas dessa época começaram a perceber que o ser humano ele tinha que ter um tratamento um pouco mais diferenciado do que era lá nos anos 1950, que o ser humano passou a ter um valor maior. O que aconteceu também mais ou menos nessa época? Em 1950, essa década aí, surgiram no mundo os primeiros computadores. Os primeiros computadores começaram a surgir por volta de 1950 daí para frente. 1960 evoluiu um pouquinho mais, vieram evoluindo gradativamente, mas naquela época computadores muito arcaicos, né? Eu falei lá com vocês lá naquela aula, né? Hoje, gente, um smartphone desse aqui, ó, né, que a gente tem, ele tem uma capacidade de processamento infinitamente superior a um computador dessa época. E o tamanho, né, gente? O tamanho. Um computador lá dessa época dos anos 50, 60, os primeiros que surgiram no mundo, eles ocupavam, gente, pensa numa sala de aula, né, onde você estuda lá na faculdade, quando voltar às aulas daqui a pouco.
Uma sala de aula. O computador ocupava metade de uma sala daquela. E pesava toneladas. Toneladas. E com uma capacidade de processamento infinitamente inferior a um smartphone. Mas, naquela época, já começou a representar um grande avanço para as organizações, que apesar de serem muito arcaicos, ele, para a época, já tinha uma capacidade de processamento, né, muito maior do que se o próprio ser humano for fazer os cálculos, for desenvolver as coisas lá daquela época lá. Então, o ser humano já começou também a ter uma importância um pouco maior dentro das organizações. E com essa evolução das teorias de liderança, surgiram os RHs. Então, o RH também já veio para trazer uma série de novidades. Mais ou menos aí nos anos 50 e 60, apareceram o RH fazendo com novas técnicas de seleção, novas técnicas de treinamento e desenvolvimento, técnicas de avaliação de desempenho, políticas de cargos e salários, né? Então, foi um momento que iniciou uma grande mudança aqui. E, embora essa mudança, nessa época, ela veio sendo gradativa. Veio sendo gradativa. O que aconteceu mesmo, uma ruptura muito grande e que ocasionou uma mudança muito grande, aí foi a partir dos anos 1990. Aí sim, o que aconteceu em 1990? A gente tem até uma explicação, né? Eu falei lá com vocês lá no período passado, 1990 marcou, nós entramos na era da informação. Esses computadores arcaicos que surgiram aqui, 1950, 1960, 1970, eles sofreram uma evolução muito grande nos anos 90, e então, nos anos 1980, né, a década de 80, esses computadores começaram a passar por um processo muito grande de evolução, de diminuir o tamanho, aumentar a capacidade de processamento, e em 1990, 91, surgiu o microcomputador, como a gente conhece hoje, né? O computador pessoal, que então as empresas do mercado aí mundial, né, também passaram a ter acesso a esses computadores, que até então, nos anos 50, 60, 70, esses computadores que eu falei, gigantescos, eles eram coisas apenas dessas empresas multinacionais muito grandes e de órgãos governamentais. Esses primeiros computadores eram encontrados aonde? Lá na NASA, essas entidades governamentais muito grandes, né? O próprio governo dos países tiveram acesso. E nos anos 1990, esse computador foi popularizado e vieram para as empresas. E junto com os computadores, nesse processo de informatização do mundo, junto com os computadores, ainda veio uma coisa que aí sim foi uma grande revolução, que foi a internet. Então, gente, os anos 1990 representou uma mudança muito drástica no mundo, porque além do computador chegou a internet. A internet proporcionou uma rede de comunicação global, que é a chamada globalização. Exatamente essa globalização, né? Porque pensa lá, nos anos 90, gente, a gente só fazia contato com outras pessoas e com o resto do mundo por telefone. Era uma coisa muito arcaica. E aí, nos anos 90, com a internet, as empresas do planeta inteiro começaram a fazer negócio, a fazer contato, em questão de segundos, pela internet. E as empresas começaram a fazer negócio com o outro lado do mundo em questão de segundos e a vender produtos para pessoas do outro lado do planeta. Isso foi a chamada globalização. Isso, gente, foi um movimento que foi uma grande revolução na nossa vida, mas as empresas também, para as empresas também, o que aconteceu? Elas foram obrigadas a se reestruturar completamente. Porque aí também, o que aconteceu? Uma empresa que estava aqui trabalhando no Brasil começou a perder cliente para uma empresa que estava lá no Japão. Apareceu esses sites de vendas de produto,
E a coisa foi sofrendo uma evolução tão grande, né, que as empresas pararam e falaram, opa, peraí, agora as empresas fazem negócio com o mundo inteiro. Nós estamos perdendo cliente aqui, perdendo venda de produto para uma empresa do Canadá, para uma empresa da Índia, uma empresa do Japão, do outro lado do planeta. Então, as empresas, elas perceberam que aquele velho modelo antigo, burocrático, já não fazia mais sentido. E tinha que passar por uma reestruturação. Então, essa reestruturação, ela vem seguida por dois fenômenos que marcaram essa época aí, ó, o processo de downsizing e a reengenharia. Foi dois processos que a gente vai ver aqui já já. E outra coisa, uma mudança muito drástica na forma de lidar com o ser humano. Esse RH, ele sofreu uma mudança muito drástica a partir dos anos 1990, ele até evoluiu para a gestão de pessoas. O ser humano agora, ele passou a ser a chave da atenção. Que aqui, até então, em 1990, olha a mudança, né? 1990 eram as máquinas, que eram importantíssimas. Anos 1990, o ser humano passou a ser a chave da atenção, porque as empresas perceberam que esse avanço tecnológico, ele vinha surgindo por causa do ser humano. O ser humano que criava a tecnologia, o ser humano é que criava, o ser humano que criou a internet, o ser humano que criou o computador. Então, o ser humano é que criou tudo. E as máquinas, então, elas continuam, lógico, com a importância delas, mas quem comanda a máquina é um homem. O homem é que cria. O ser humano é que traz inovação. Então, o ser humano passou a ser a chave da atenção. E, principalmente nesse mundo globalizado de hoje, a empresa entendeu a importância de ter pessoas capacitadas, pessoas bem treinadas, e tratar o ser humano como realmente deve ser tratado, como um ser humano, né? Valorizar mais essa questão humana. Então, foi uma mudança muito drástica que aconteceu. E dentro desse contexto, o que aconteceu com aquelas empresas? Olha lá, aqui agora você entende melhor. Ó. Eu falei que aquelas empresas tinham muitas camadas. Isso durou até os anos 1980, tá? Os anos 1980, todas as empresas ainda tinham presidente, vice-presidente, diretores, vice-diretores, gerentes, subgerentes, supervisores, operacional, né? Você pode até falar, professor, mas eu conheço uma empresa que ainda é assim. Você ainda encontra ainda. Não quer dizer que foram todas as empresas que passaram por esse processo. Mas as empresas modernas hoje já passaram por esse processo. Tá? As empresas que se modernizaram para acompanhar a modernidade do mundo, elas foram obrigadas por vários fatores que nós vamos ver aqui, ó. Vários fatores. Em primeiro lugar, um primeiro fator, redução de custo. E, gente, uma redução de custo drástica. Porque pensa bem aqui, ó. Esse processo de downsizing, na verdade, o que ele significa? O downsizing, gente, ele é um processo ele é chamado de achatamento da pirâmide organizacional. Por que achatamento da pirâmide? Porque o downsizing ele veio para eliminar camadas hierárquicas inteiras. As empresas eliminaram todos os vice-presidentes, todos os vice-diretores, todos os subgerentes. Isso, gente, também, ó, analisa aqui comigo. Isso não foi um processo da noite para o dia, não, tá? Às vezes tem aluno que fica assim, que é isso, professor? Você está ficando louco? Como é que a empresa chega assim, demite todos os seus vice-presidentes? Não foi um processo da noite para o dia. Isso foi estudado. A empresa que passa por um processo de downsizing, isso ela passa por um processo muito de reflexão, de estudo, de reorganização, de reestruturação, que às vezes gasta aí 2 anos, 3 anos. Ela vai se reestudar, se remodelar, se preparar para fazer isso aqui, preparar as pessoas, tem todo um preparo para ela fazer esse processo com um mínimo de trauma e para que realmente isso surta o efeito desejado. Não é da noite para o dia, né? E a reengenharia, que nós vamos ver já já, ela é um processo, ela veio para fazer essa reestruturação. A reengenharia é o quê?
Quando você elimina a camada de vice-presidentes, quem vai fazer a função do presidente? Aqueles processos que os vice-presidentes faziam, as funções, tem que passar para alguém. O presidente vai assumir algumas das funções e os diretores vão assumir outras funções que antes eram do presidente. Mesma forma, o vice-diretor. O vice-diretor deixou de existir. Eles tinham as suas funções. Os diretores assumiram uma parte das funções dos vice-diretores e os gerentes assumiram uma parte das funções dos vice-diretores. Tá? Então, essa questão dessas novas divisões dos processos é que entra a reengenharia, que a reengenharia ela é uma reestruturação dos processos internos. Como é que nós vamos reestruturar a empresa internamente? Quem que vai fazer essas novas funções? Como é que vão ser o desenho agora de todos os processos internos com essa eliminação das camadas? Então, você precisa fazer essa reengenharia. Por isso é que eu falo também, nós vamos entender, daqui a pouquinho nós vamos acabar de entender uma coisa. O processo de downsizing é diferente do processo de reengenharia. Eu chamo a atenção porque tem vídeos, tem textos na internet e, às vezes, até em livros. Você encontra autores falando assim, ó, o processo de downsizing, também chamado de reengenharia, então, opa, aí eu falo, peraí que esse negócio está errado. O processo de downsizing não é a mesma coisa do processo de engenharia, não. Você não pode falar. O processo de downsizing, também chamado de reengenharia, você está chamando as duas coisas de uma coisa só. São processos distintos. Vamos entender isso melhor. Por que são processos distintos? Ó, vou dar um exemplo para você entender. Tem um vídeo que eu até passei uma vez lá mas era quando era em sala de aula. Mas eu mandei para o grupo assistir. O vídeo contava um exemplo que era um caso real, de uma concessionária lá do Nordeste, se eu não me engano, de Alagoas. Essa concessionária, o que aconteceu com ela? Lá em 2014, 2015, quando veio aquela crise, primeira crise econômica que chegou, avassaladora, 2014, né? A empresa teve que passar por uma reestruturação. Ela não fez um downsize, não. Ela não eliminou camadas hierárquicas, mas ela se reestruturou internamente. Por exemplo, o que aconteceu lá? Essa empresa, ela tinha 8 vendedores lá no setor de vendas da empresa. O que essa empresa fez? Com essa crise que chegou, 2014, 2015, ela teve que dar uma enxugada no quadro dela. E lá na área de vendas, ela tinha 8 vendedores muito bons, 8 profissionais muito talentosos. Que aí a empresa não queria se desfazer daqueles funcionários, ela queria enxugar, ela queria continuar com apenas 4 funcionários lá no setor de vendas, 4 vendedores. Mas aqueles outros 4 vendedores, ela não queria se desfazer deles. E como a empresa estava se reestruturando, o que ela pegou e analisou? Ela analisou, falou o seguinte, olha, tem um vendedor aqui que ele tem uma experiência muito grande, boa, conhecimento na área de RH. E nós não estamos reestruturando nossa área de RH? Então, nós podemos manter 4 vendedores na área de venda, e um desses vendedores que entende de RH, nós vamos realocar ele na área de RH. Porque nós estamos reestruturando a área de RH. Tem um outro desses 4 aqui, que tem um conhecimento muito grande com essa área de marketing, principalmente marketing digital. E a nossa empresa, nós estamos querendo investir em marketing digital, então vamos pegar esse funcionário e realocar ele lá na área de marketing da empresa, para ele cuidar do marketing digital da empresa. Tem um outro que tem um conhecimento de outra área, vamos realocar ele na outra área. E assim também o último. Então, o que a empresa fez? Tinha 8 funcionários na área de vendas. Ela ficou 4 funcionários na área de vendas, e esses 4, ela realocou os funcionários com novas funções. Ela não fez uma reestruturação interna, ela fez uma reengenharia. Agora, ela fez o processo de downsizing? Não.
Processo de downsizing, gente, é a eliminação de camadas hierárquicas inteiras. Eliminar uma camada de vice-presidentes. Eliminar a camada de vice-diretores. Essa empresa não eliminou camadas hierárquicas, ela fez a reengenharia, fez uma reestruturação. Então, eu pergunto, essa empresa fez uma reengenharia? Fez. Essa empresa fez downsizing? Não. Ela não eliminou camadas. Então, você pode falar que downsizing e reengenharia é a mesma coisa? Não. São processos distintos. Você pode falar o seguinte, a reengenharia, ela acaba sendo uma consequência do downsizing. E quando você faz um processo de downsizing, é quase que obrigatório que você tenha que fazer uma reengenharia. Que você está eliminando funções inteiras ali, camadas de funções inteiras. Quem que vai fazer aquelas funções? Você tem que fazer uma reengenharia. Então, é muito provável, não tem como, é praticamente impossível você fazer um downsizing numa empresa sem fazer uma reengenharia. Então, mas a reengenharia, ela é uma consequência do processo de downsizing. Agora, você pode fazer o processo de reengenharia sem fazer o processo de downsizing. Está vendo aí a diferença? Agora, vamos entender, se depois você ficar com dúvida ainda, eu torno a explicar. Mas deixa eu só avançar aqui, que eu já estou praticamente encerrando a aula. Ó. O que as empresas ganham com isso? Elas ganharam, gente, mas e muito, e muito, e muito. Por quê? Em primeiro lugar, como eu falei, ó, você reduz custos drasticamente. Ó. Porque essas empresas aqui, ó, imagina só, você eliminou os vice-presidentes. Gente, salário de vice-presidente dessas empresas lá na época eram salários astronômicos. E tem outra coisa, além do próprio salário do vice-presidente, outra coisa, cada vice-presidente tinha a sua secretária. Imagina, o vice-presidente financeiro tinha a secretária dele e os assistentes dele, com os assessores dele. Da mesma forma, os vice-diretores, né? Cada vice-diretor tinha a sua secretária, seu assistente, o seu assessor. Ele tinha sua área, o espaço, a sala, né? Imagina, cada vice-presidente tinha a sua sala, seu computador, sua impressora, suas máquinas, seus equipamentos. Imagina só, você elimina uma camada inteira de vice-presidente, você está eliminando o salário dos vice-presidentes, salário da secretária, salário dos seus assessores, dos seus assistentes, os computadores deles, a sala dele, aquela sala dele pode ser destinada a outras coisas dentro da empresa ou ser devolvida. Se aquele espaço era alugado, a empresa tá enxugando espaço. Então, gente, a economia é drástica. E outra coisa, não é só custo, a comunicação. Olha aqui, ó, essas empresas aqui antigas, ó, lá nos anos 1990, imagina só, primeiro que esses funcionários de baixo aqui, eles não tinham autonomia para tomar decisão nenhuma. Qualquer decisão que ele tinha que tomar, mesmo que fosse para atender uma demanda do cliente, dependia de um aval de alguém lá de cima, ou do presidente, ou do vice-presidente, ou do diretor. Aí o cara daqui de baixo precisava de uma autorização lá de cima, passava para o seu supervisor, passava para o subgerente, passava para o gerente, passava para o vice-diretor, até chegar em alguém para dar a autorização. Aí quando o cara dava a autorização, vinha voltando. Porque também não existia nem e-mails, essas coisas não, né? Era através de memorandos. Imagina só que burocracia que não era, até que a ordem voltava lá para o cara, para o assistente lá embaixo, liberando, ó, pode fazer isso aí sim, tá liberado. Aí o cliente já estava lá esperando há dias, às vezes, né? Então, aqui nessa empresa nova, essa decisão é muito mais rápida, a comunicação melhor. Você aproxima o pessoal de cima do pessoal de baixo. E outra coisa também, ó, nessa mudança toda, as empresas, como eu falei hoje mais cedo, elas deram mais autonomia para o pessoal lá de baixo. Né? Foi a delegação do poder. Tudo que eles enxergaram que, assim, ó, o pessoal lá de baixo tem autonomia para tomar essa decisão,
dá autonomia para eles, vamos delegar mais poderes. E você aproxima o pessoal de cima com o pessoal de baixo. Olha o quanto isso motiva o pessoal daqui de baixo. Ó. Os supervisores e os assistentes aqui, eles estão pertinho dos diretores. E nessas empresas aqui, há uma convivência maior dos diretores com os supervisores, com o operacional, eles estão mais juntos. Essas empresas aqui antigas, gente, ó, o pessoal lá de baixo, eles não tinham contato nenhum com o pessoal de cima. Ninguém via presidente, ninguém via vice-presidente, nem sabia quem que era. Então, com esse movimento, com essa reestruturação, aproximou todo mundo, né? Você pega hoje também, pessoal, uma coisa interessante, você entra nessas empresas modernas que passaram por essa reestruturação, se você observar as empresas modernas, os gerentes, por exemplo, nem sala com porta não tem mais. As empresas modernas, elas criaram um ambiente de trabalho, onde fica todo mundo ali junto, ali, aquilo ali é de propósito, para melhorar a comunicação. O gerente, ele fica numa salinha lá, um pouco mais reservada, mas a sala dele não tem porta. Aquelas empresas antigas, o gerente se trancava dentro da porta, dentro da sala dele lá, e ninguém tinha contato com o cara. As estruturas modernas hoje, elas fizeram de propósito. O gerente, ele fica numa baiazinha lá mais afastado, sem porta, que é para dar livre acesso. Todo mundo que quiser ir lá tratar com o gerente, o cara chega, não tem mais aquela barreira. Ele pode chegar e falar, seu gerente, se eu tirar uma dúvida com o senhor aqui, posso? O cara fala, pode ficar, vem cá. Todo mundo tem acesso a gerentes, a diretores de empresa. Se o gerente quiser um espaço mais reservado, quiser fazer uma reunião, ele tem uma salinha de reunião. Ele vai lá para a salinha dele de reunião, lá, tranca a porta, mas a sala dele mesmo é uma sala mais aberta. Isso você observa nas empresas modernas. Então, gente, melhora infinitamente a comunicação. E olha aqui o ganho que tem, ó, só para a gente encerrar. Você melhora infinitamente a comunicação, isso é melhoria para as empresas. Melhora a comunicação, agilidade nas decisões, que muita coisa agora foi dada o poder de decisão para o pessoal lá de baixo. Redução drástica de custo, definição mais clara dos objetivos e das responsabilidades. Porque naquela empresa antiga, aqui, deixa eu voltar rapidinho, ó, às vezes acontecia um problema sério lá na empresa, você não sabia nem a quem você ia responsabilizar, porque era meio bagunçado as responsabilidades. O que era a responsabilidade do vice-diretor? O que era a responsabilidade do diretor? O que era a responsabilidade do vice? Às vezes as coisas se confundiam um pouco. Agora não, você tem menos pessoas para responsabilizar. É mais fácil de você falar o seguinte, ó, isso aqui é função do diretor, isso aqui é função do gerente, pronto e acabou. Então você tem uma definição melhor das responsabilidades. Você transforma completamente a burocracia numa empresa mais dinâmica, tem um espírito mais inovador e uma grande vantagem para as pessoas, porque você tem, é lógico, a redução de pessoas, né? Inevitavelmente vai ter redução de pessoas, mas aquelas que ficam, elas ganham mais desafios, maior dinamismo, elas estão mais próximas ali da diretoria da empresa, ganha em realização pessoal, ganham em status, o desenvolvimento da carreira daquelas pessoas, uma construção de uma nova lealdade, aquelas pessoas que ficaram vão se tornar mais leais à empresa. Você tem o repasse da redução do custo, né? As empresas não estão reduzindo drasticamente os custos, aquela redução de custo ela vai ser reaplicada, vai equipamentos melhores, aquelas salas que antes eram dos vice-diretores, podem ser destinadas a novos espaços de trabalho para as pessoas que ficaram. Então, assim, o ganho é infinito. Só para encerrar, que a reengenharia, que eu já acabei falando, já matei, né? Que na próxima aula eu vou começar a falar de diversidade. Só para eu falar uma coisa para vocês refletirem, para a gente poder ir embora. Ó, de outro dia não, de vez em quando os alunos comentam, né? Nossa, professor, mas também essas empresas que passam por downsizing também, coitado também, esse pessoal que é desligado, que você mandava embora, esses vice-presidentes, coitado nada. Gente, o que acontece? É porque você não parou para refletir.
reflita numa coisa aqui comigo, ó. Aqueles vice-diretores, na verdade, gente, eles já estão se aposentando ou próximo de se aposentar. Quem é vice-presidente de uma empresa? Não é um cara que acabou de sair da faculdade, não. Você não vai pensando que você vai sair da faculdade e já vai arrumar um cargo de vice-presidente numa grande organização. Não é assim. Você vai sair da faculdade, vai ser assistente, daqui a pouco é promovida a coordenador, daqui a pouco é promovida a gerente, quem sabe uma hora vai ser promovida a diretor, e anos galgando, vai ter que fazer MBA, vai ter que fazer mestrados, e anos estudando, até que você chega a cargos mais altos dentro de uma organização. Então, o cara lá que é vice-presidente daquela organização, ele já tem 20 a 30 anos de trabalho já. Ele já estudou, já tem experiência, ele já está, na verdade, cansado já de trabalhar. Muitos deles, já está, na verdade, pensando em abrir uma empresa de consultoria para ele, já está cansado de chegar lá e trabalhar, bater ponto e ficar dando satisfação para outras pessoas. Ele quer mais abrir o negócio dele, abrir a empresa dele, ou seja uma empresa naquele ramo, ou seja uma empresa de consultoria. E outra coisa, aquele cara que é vice-presidente, trabalhou 30 anos, ele tem um fundo de garantia muito gordinho. O cara já está lá com 200, 300 mil de fundo de garantia acumulada. Pensa bem, o cara que chegou a trabalhar lá 30 anos numa empresa, trabalhou 15 como vice-presidente, por exemplo. Ele trabalhou 15 anos para chegar a ser vice-presidente. Depois que assumiu como vice-presidente, ficou mais 12, 15 anos com um salário lá de 30, 40, 50 mil reais. Então, imagina o fundo de garantia desse cara. O fundo de garantia desse cara é um valor astronômico. Sei lá, 300 mil, 400 mil reais. Aí, quando a empresa manda esse cara embora, ele recebe, brincando, gente, 1 milhão de indenização. Então, às vezes, na verdade, o cara já está torcendo para ser mandado embora mesmo. Que ele já vai pegar uma bolada, e é uma bolada que é na casa dos milhões, e já vai organizar a vida dele. Vai abrir a empresa que ele passou a vida inteira sonhando em abrir. E às vezes, ele abre até uma empresa de consultoria e vai continuar prestando serviço para a empresa, agora com a empresa de consultoria dele. Então, gente, isso não é, sabe, uma coisa tão drástica desse jeito, tão prejudicial desse jeito, não. É bom para todo mundo. Aqueles vice-diretores também que são desligados, também vão receber uma indenização também, altíssima também, vão ajeitar a vida dele. Isso, gente, é um processo natural da vida. Para você ter uma ideia, isso é comigo mesmo vem acontecendo. Eu já estou há 20 anos trabalhando, e nem cheguei a ser vice-presidente, não. Eu já não quero mais prestar serviço de carteira assinada em empresa nenhuma mais, não, já cansei. Eu agora, valei 20 anos, já há 12, 13 anos eu sou gerente, cheguei a ser gerente comercial regional de uma empresa boa do mercado aí, adquiri uma experiência nessa área aí, que tem um monte de gente querendo o meu serviço. A última empresa agora que me procurou para contratar, eu falei, tá bom, mas dá para a gente fazer só um contrato e eu ficar só prestando consultoria para a empresa, em vez de assinar carteira? Eu já estou com a carteira assinada com a faculdade. O cara falou, foi bom para o cara também. O cara falou, não, para mim, tá, então também é até melhor. Em vez de assinar carteira, a gente faz um contrato e tal. Ótimo, foi ótimo para mim. Eu continuo de carteira assinada com a faculdade, está lá juntando fundo de garantia para mim, e de dia eu presto consultoria para a empresa lá, ganho um dinheirinho legal, tenho flexibilidade de horário, não tem mais aquele negócio de ficar lá batendo ponto, lá assinando ponto, tem muito menos burocracia para mim, igual esses dias agora aí, precisei de um tempinho a mais para corrigir prova, eu tive como dar uma flexibilizada no meu horário para poder também atender os dois lados e terminar de corrigir minhas provas.
Para mim, hoje é muito melhor. Dificilmente eu volto hoje para esse mercado imobiliário para trabalhar de carteira assinada. Não quero mais. Tá vendo? Isso, gente, é um contexto da vida. Eu acho que vai acontecer com muitos de vocês. Depois de você estar 20, 25 anos trabalhando aí, você quer mais a sua independência. Você já vai ter uma visão de mercado que você vai estar louco para abrir a sua empresa, seja lá na área que for. E se você tiver numa situação de estar lá num cargo alto na empresa, você já vai começar a torcer para a empresa te mandar embora, que aí você pega uma bolada lá de indenização e vai abrir sua empresa, vai cuidar da sua vida, ser dono do seu nariz é a melhor coisa da vida. Não concorda comigo? Querida Tayane, querida Ingrid. Seu Rodney, seu Renato. Sim, professor. Sim, Miguel. E tu falou que não chegou ao vice-presidente, só a conta bancária que chegou, né? Oi? Tu falou que não chegou a vice-presidente, mas a conta bancária chegou, né? Quem, eu? Nada. Ué. Não, hoje, gente, hoje eu também, sabe por quê? Que é uma coisa que eu falo, eu não estou reclamando, não. Mas eu tive 3 filhos, então, o período da vida todo que eu fiquei aí de gerente aí e tal, eu cheguei a ganhar um dinheirinho legal, mas também 3 filhos fazendo faculdade. Hoje eu estou já com 2 filhos formados e meu terceiro filho mais novo já está fazendo faculdade. Então, um gasto muito grande. Então, sabe, eu acabei que assim, eu ganhei dinheiro por um lado, mas também cuidei dos filhos e com muito prazer, e sou muito feliz por isso, não estou falando, reclamando, não. Mas também não juntei, tive sempre muita despesa, morei sozinho aqui no Rio, com muita despesa, muito alta e tal, mas me proporcionou hoje, eu tenho uma vida tranquila, graças a Deus, muito feliz. O melhor de tudo é que eu sou feliz com a minha vida, estou aqui com a minha vidinha tranquila, bem na faculdade, estou lá na minha consultoria, lá na empresa, montando meus negócios particulares, montando o meu estúdio. Esse mês agora vou dar um upgradezinho no meu estúdio, vou fazer um investimentozinho legal aqui, então não estou com a conta bancária lá daqueles vice-presidentes que eu falei, não, mas graças a Deus, uma situação tranquila, graças a Deus. Pessoal... Menino, você falou aí, teve uma empresa que eu trabalhei que tinha vice-presidente do vice-presidente. Sério? Era. E hoje não tem mais, não. Tinha ou ainda tem? Não, ainda eu saí tem 8 ou 9 anos, não sei como é que está a estrutura. Era no Walmart. Tinha o presidente, vamos supor, tinha o vice-presidente da divisão atacado. Aí dentro da divisão atacado tinha 3 bandeiras. Aí tinha os vice-presidentes de cada bandeira. Então tinha o vice-presidente do vice-presidente. Pois é. Então, você viu o que eu falei? Eu falei o seguinte, gente, ó, ainda tem empresas aí que estão assim nessa situação. Então, o aluno vê eu falar aqui e fala, ué, mas a empresa que eu trabalho tem vice-presidente, tem vice-diretor? Tudo bem, você encontra por aí. Mas muitas empresas grandes aí que se modernizaram e tal, elas fizeram esse processozinho de downsizing, procuraram eliminar o que era possível eliminar, foram eliminando, que dá uma redução drástica de cargos de níveis hierárquicos, redução de despesa, redução de burocracia. E outra coisa, as tecnologias vão chegando, as empresas vão otimizando os processos, não precisa mais daquele batalhão de gente que bota um monte. Quanto mais as empresas vão, a tecnologia evolui. Você vê aí hoje bancos, bancos hoje estão falando aí, acho que foi um de vocês que falou, né? Que os bancos estão anunciando aí que vão fechar as agências completamente. Tudo online agora. Não vai ter mais a agência online, a agência física para você ir lá no Bradesco, Itaú, vai acabar tudo. Eu vivi numa época... Oi, pode falar. Tem anos, pode ver que a grande maioria das pessoas, eu mesmo, tem anos e anos que não vou dentro de uma agência. Pois é, não tem necessidade mais não, tudo online. Né? Eu vivi numa época que, gente, eu chegava no banco assim, o banco tinha 15 caixas, 20 caixas lá assim, ó, que as filas, os caixas do banco. Nossa, que batalhão de gente, acabou tudo.
Né? Aí, só para encerrar, o que eu sempre falo com vocês, né? Que tem muita gente falando, meu Deus, essa tecnologia também, professor, vai tirando o nosso emprego. Sim, é inevitável, mas de todas as áreas. O que você tem que fazer para você se dar bem? Estuda tecnologia. Eu tô louco para fazer um curso aí de TI. Meu filho mais novo está fazendo curso de desenvolvimento e análise de sistemas. Nossa, eu tô louco, fico vendo os troços que ele está estudando ali, que, gente, eu tinha que estudar isso. Eu sou administrador, não é que eu vou deixar de ser administrador, mas o administrador, cada vez mais, precisa de entender de tecnologia. Que aí você, ou quem é da área de RH, também a tecnologia está chegando e tirando emprego de quem é da área de RH, que tem esses sistemas de recrutamento e seleção, tem sistema de avaliação de desempenho. Os sistemas vão chegando, vai reduzindo os empregos. O que você tem que fazer? Tem que estudar, você tem que ser uma profissional da área de RH que também entende de sistema de RH também. Aí você tem lugar no mercado. Entendeu? Então, essa aqui é a grande X da nossa questão, avançar junto com a tecnologia. Né? Que em cada revolução somem várias funções e criam-se novas também. Exatamente. É você saber a hora de você mudar e se adaptar. Taiana falando que já está um caos, Taiana, mas infelizmente é inevitável, é a evolução do mundo. Evolução do mundo, infelizmente. A gente tem que acompanhar a evolução, senão a gente fica para trás. Gente, espero que tenham gostado aí do conteúdo da aula, espero que tenha sido enriquecedor para vocês. Na aula que vem, muita coisa legal, hein? Não deixa de vir não, que vai ser legal a aula que vem. Beijo no coração. Boa noite, Mineiro. Muito obrigado aí por terem vindo à aula. Fiquem com Deus. Boa semana. Com Deus. Valeu, Tayane, Ingrid, Rodney, Renato, Rafaela. Muito obrigado, viu? Fiquem com Deus aí.